Queridos, nós estamos muito felizes porque Deus tem nos abençoado de uma forma muito cuidadosa. Eu quero convidar os irmãos para deixar suas Bíblias abertas no livro de Lucas, capítulo 5. Nós vamos falar um pouquinho da história de Pedro. Como que Pedro foi abençoado pelo Senhor. E como que Deus tem cuidado de nós. Como que a mão do Senhor tem nos alcançado de uma forma que às vezes a gente fica assim se perguntando sobre esse cuidado. Sabe, queridos? Vivemos num tempo a qual nós estamos vendo um mundo muito acelerado. O mundo está muito acelerado, o mundo está correndo, o tempo está passando. Nós estamos nos dotando de tantos compromissos, tantos afazeres, tantas coisas, que se a gente for perceber, meus irmãos, o nosso corpo, ele começa então a entrar em uma inércia, começa a entrar em umas crises, e principalmente, meus irmãos, a crise emocional e também, meus irmãos, a crise que leva para o lado da depressão. E nós queremos falar um pouco sobre isso. Esse texto vai falar um pouco sobre isso, sobre as coisas que Deus tem para nós, como que Jesus tratou essa situação, como que Jesus tratou o coração de Pedro, para que Pedro não pudesse estar ou se instalar uma crise nele, emocional, uma crise talvez, meus irmãos, financeira, porque Pedro, meus irmãos, vivia da pesca, ele vivia então desse trabalho. Ele era pescador, ele tinha umas embarcações e ele vivia, da pesca. E para tanto, meus queridos, eu quero deixar esse tema para nós. Como sair da crise emocional? Como deixar essa crise de lado que tem alcançado tantas pessoas? E uma dessas situações, meus irmãos, é necessário mudar a rota da nossa vida. É necessário mudar a rota, assim que Pedro fez na sua vida. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estes dois no barco junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes e entrando num barco, que era de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Então, assentado-se, ensinava-o do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixe, que rompia-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudá-lo. E eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e de João, os filhos de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E disse Jesus: Não temas, de agora em diante serás pescador de homem. Deus aplica essa palavra em nossos corações. Queridos, vendo esse cenário que Pedro ele se encontrava, ele veio de um trabalho longo, ele veio de um trabalho árduo. Imagine comigo, meus irmãos, Pedro, conhecedor do mar, Pedro, muito experiente na área da pesca. Ele então convida, os seus amigos
para que ele pudesse então navegar e então ir atrás do seu sustento, do seu trabalho, porque ele vivia disso, meus queridos. Ele vivia da pesca. E Pedro, meus irmãos, começa então a caminhar para o mar, para desenvolver o seu trabalho, aquilo que ele sabia fazer de melhor, aquilo que ele fazia com excelência. Talvez, meus irmãos, Pedro fazia com uma enorme capacidade que ele tinha, com excelência, de buscar os peixes no lugar certo, no momento certo, no tempo hábil. Ele conhecia, ele sabia aonde que ele podia caminhar. E muitas das vezes, meus irmãos, nós entramos numa rota, numa direção que às vezes a gente tem esse planejamento. Nós temos esse planejamento e às vezes a gente pensa, meus irmãos, que o planejamento que nós traçamos vai dar certo, vai acontecer, simplesmente porque a gente planejou. Mas eu quero dizer para os irmãos nessa noite, queridos, que às vezes nosso planejamento não é o planejamento de Deus. E por isso, Deus ele nos ensina e nos mostra como que devemos mudar a rota. Como que às vezes a gente precisa sair do cenário e deixar ele no cenário. Quando de repente Pedro chega ali, né, perto da costa do mar e vê Jesus, ele não conhecia, mas de repente Jesus pede ele para afastar o barco. Imagina, queridos, uma noite inteira buscando ali o seu sustento e ele nada pegou. Não pegou nada. Aquilo que ele poderia mudar a história da vida dele, mudar as suas finanças, mudar, meus irmãos, a vida da sua família através do seu sustento. Porque ele vivia disso, da pesca, e era o retorno que ele tinha. E dentro desse contexto, queridos, da palavra que a gente leu agora, nesta noite, Pedro ele começa então a entrar no coração dele uma tristeza. E quanto de nós, meus irmãos, às vezes nos entristecemos? Quanto de nós, às vezes, por não alcançar êxito no trabalho, ou num projeto, ou num objetivo, a gente não alcança o êxito que a gente tanto planejou, que a gente tanto traçou, e às vezes a gente se entristece. E começa, meus irmãos, no nosso coração instalar uma crise. Uma crise, meus irmãos, que se a gente não tomar cuidado, não se cuidar, toma conta do nosso corpo, toma conta do nosso ser. E às vezes a gente fica, meus irmãos, não querendo mais saber de nada. A gente fica acuado, a gente fica numa cama, às vezes a gente não quer receber ninguém. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não alcançou êxito naquilo que a gente planejou. Pedro, ele planejou aquela pesca. Pedro, ele queria pescar para levar o sustento para a sua casa. Porque aonde que Pedro vivia naquela época, ele pagava os impostos e era através desse trabalho. Ele se sustentava vendendo peixe. Ele pegava os peixes e vendia, então ele tirava o seu sustento. E como agora, meus irmãos, dizer para sua família, chegando em casa, que ele nada pegou? Como que ele ia pagar os tributos daquele tempo? Como que ele ia pagar os impostos sem recurso nenhum, sem nenhum valor? Portanto, queridos, há uma grande maravilha que acontece nesse texto. Esse texto, meus irmãos, vai nos dizer que Jesus estava à beira do mar. Estava ali. E tinha uma grande multidão cercando Jesus. E Jesus, então, ensinando a multidão, observa, meus irmãos, nada para o nosso Deus passa desapercebido. Deus, ele conhece, meus irmãos, as nossas necessidades. Ele conhece os nossos anseios, ele sabe o que nós precisamos. E Jesus ali, meus irmãos, ensinando a multidão, olha que cena, ensinando a multidão, falando com a multidão, mas com os olhos em Pedro. Jesus estava observando Pedro, porque Jesus já conhecia o coração de Pedro, já sabia como que ele estava angustiado, como que ele estava necessitado. E Jesus falou, eu vou entrar com a ação na vida de Pedro. Eu vou entrar agora com uma ação divina. E eu vou mostrar para ele como que ele precisa mudar a rota. Porque muitas das vezes a nossa rota não é a rota de Jesus, não é a rota do nosso Deus.
Portanto, meus irmãos, precisamos mudar a nossa rota, a nossa direção e colocar o direcionamento da nossa vida nas mãos de Deus, para que Ele possa então governar e nos guiar. Olha que cena bonita, queridos. Nesse texto, eu vejo Jesus falando para Pedro assim: Pedro, afasta um pouquinho o seu barco. E aí Pedro então afastou um pouco o seu barco da areia. Ele já estava lavando a rede. O texto diz que ele já estava lavando a rede, já estava cansado, fadigado, porque a noite inteira no barco. Imagina, meus irmãos, como que seriam as ondas. A gente sabe que no alto mar, meus irmãos, a onda vem, bate, balança. O balanço do barco, de repente, até enjoa as pessoas e cansa, porque a gente precisa ficar ali, de acordo com o barco balançando. A gente precisa segurar, a gente precisa fazer força, a gente precisa desenvolver, a manobra. E aqueles homens estavam todos cansados e fadigados. E Jesus então fala: Pedro, bom, afasta um pouquinho esse barco. Afasta um pouquinho, porque as coisas agora vão acontecer de forma diferente. E ensinando, sentado no barco, a multidão. E de repente ele vira para Pedro e fala: Pedro, pega a sua rede e lança no mar. Aí olha, Pedro observa Jesus e fala: Mestre, eu vou fazer porque o Senhor mandou, o Senhor pediu. Mas eu passei a noite toda assim, e não peguei nada, não peguei nenhum peixe, não peguei nada. E ele fala assim: mas lança do outro lado a rede, muda o direcionamento, muda essa rota, muda essa visão sua e lance a tua rede agora. E meus irmãos, a história vai dizer que Pedro obedeceu à vontade de Jesus e lançou a rede, meus queridos. E de repente, para surpresa de Pedro, a rede começou a sacudir, a rede começou a balançar. E de repente ele falou: o que está acontecendo? Não pode, como que isso está acontecendo? Como que esses peixes estão aqui? Eu passei no mar a noite toda e nada peguei. Como que esses peixes vieram para aqui? Como? Depois ele entendeu que foi através de Jesus. Aonde Jesus está, meus irmãos, o milagre acontece. Aonde Jesus está, as coisas mudam, as coisas sobrenaturais acontecem, porque aonde Jesus está, o poder está, queridos. E às vezes a gente fica, meus irmãos, preocupados com o nosso planejamento, a gente fica preocupado com as estratégias que nós vamos ter para alcançar êxito nas coisas, no nosso trabalho, no dia a dia. Mas precisamos, meus irmãos, desacelerar e acalmar em Cristo. Pois Ele tem o controle da nossa vida. Ele sabe de todas as coisas. Sabe, queridos, como que Deus tem um cuidado magnífico para com as nossas vidas. E eu, lendo esse texto, eu pude ver, meus irmãos, que Jesus ele já estava preparando todo aquele cenário para Pedro. E ele queria mostrar o poderio dele. Queria mostrar a soberania dele. E queria também fazer Pedro não mais pescadores de peixe, mas sim pescadores de homem. E falou para Pedro: Pedro, não fique perplexo, pois a partir de hoje você será pescador de homem. Você agora vai servir ao reino. Você vai servir a outro propósito. Você vai alcançar outro propósito. Você vai lançar a rede agora para alcançar os perdidos. Aquelas pessoas que estão perdidas no mundo. Aquelas pessoas que às vezes estão em crise, estão com dificuldade. Porque, meus irmãos, o inimigo das nossas almas, ele tem toda aquela estratégia para nos afastar da presença do Senhor. Mas Deus tem um cuidado para com as nossas vidas. Deus ele está cuidando da sua vida, meu irmão. Você que está conectado conosco, Deus está cuidando da sua vida, onde você está. De repente, no seu trabalho agora, nesta noite, você que está num plantão, no hospital, você que está trabalhando embarcado, Deus está aí com você presente, cuidando da sua vida. Entregue a sua vida, o direcionamento nas mãos de Deus, para que Ele possa conduzir e levar você a grandes passos, a grandes objetivos.
E quando, meus irmãos, a gente pensa no cuidado, olha só como é que Deus cuida das nossas vidas. Eu, na semana retrasada, no dia 3, eu estava em casa com a minha esposa e de repente ela começou a se sentir mal, e de repente ela me acorda, eu acordando assim, ainda estava meio sonolento e vi que ela não estava bem, e ela começou a ter uma hemorragia. E ela falou, Tiago, eu não estou me sentindo bem, olha, estou com hemorragia, e agora, e de repente, meus irmãos, a gente começou a entrar em desespero, a gente começou a ficar assim nervosa, eu vou desmaiar, não estou bem. E de repente eu parei e falei, não, calma, Deus está cuidando das nossas vidas, calma, filho. Ela, vou desmaiar, eu falei, não desmaia não, fica calma, respira, mantém esse firme. E eu pensando em Deus, ao mesmo tempo pensando em Deus, falando com Deus, segura as pontas aí, Senhor. E liguei para Monique, minha cunhada, e falei, Monique, Marcela não está bem. E isso já era 2:30 da manhã, e Monique correu de lá, correu e veio, e então nos levou para o hospital. E eu pude perceber, meus irmãos, como que Deus cuida até nos detalhes. Deus cuida da nossa vida até no detalhe, querido. Deus, ao mesmo tempo, meus irmãos, que aonde que o inimigo quer trabalhar na crise, Deus trabalha na calma, Deus trabalha no consolo, Deus trabalha no nosso lado emocional, e Deus nos tira uma crise emocional e nos coloca paz no coração, para que a gente possa então ter aquela paz que preenche toda a nossa vida, e a gente consegue então enxergar, raciocinar. Porque, meus irmãos, quando a gente fica em desespero, a gente não raciocina. A gente começa a fazer coisas sem pensar, atos sem pensar, e de repente isso pode trazer um prejuízo. Olha, já pensou se eu entro em desespero também, junto com Marcele, e ela ali grávida, poderia ser até o pior. Mas eu fui pensando em Deus, falei, o Senhor está conosco, o Senhor está nos cuidando, nos guardando. E aí então corremos, meus queridos, para o hospital, e de repente fomos atendidos muito rápido, né? O hospital do Macaedó nos atenderam muito rápido, e de repente a médica falou para a Marcele que você está em trabalho de parto, você está com hemorragia, você vai ganhar seu bebê agora. E de repente, meus irmãos, a gente não levou nada, só levei a bolsa de Luiz, assim, nem pensamos em muita coisa, né? Pensamos em catar o que estava pela frente e fomos. Mas olha só, queridos, o bonito da história que o Senhor nos fala, quando o direcionamento das nossas vidas está nas mãos dele, olha o que acontece. Queridos, Luiz Felipe, ele nasceu no tempo que Deus queria que ele nascesse. Porque nosso planejamento e o planejamento do médico da minha esposa era para o dia 21 desse mês. Mas aprove ao Senhor que ele viesse antes. E, meus irmãos, o extraordinário de Deus acontece agora. Luiz Felipe nasceu, queridos, antes do tempo, mas ele nasceu bem. Ele nasceu sem nenhum tipo de sequela, sem nada. Ele nasceu, meus irmãos, respirando bem, chorando, falando. E, queridos, teve alta primeiro que a mãe. Olha o cuidado de Deus. Quando a nossa vida está nas mãos do Senhor, Ele cuida. Ele cuida nos mínimos detalhes. Quando Jesus ele fala para Pedro, Pedro, volta e lança a rede do outro lado, porque eu estou cuidando da sua vida. É nos mínimos detalhes que eu cuido. É onde você não pode ver, é onde você não pode alcançar, eu vou. Só que às vezes, meus irmãos, a gente entra em desespero. A nossa mente às vezes dá um branco. A nossa crise começa a se instalar e a depressão vem, a gente não enxerga mais nada. E a gente esquece do agir de Deus. A gente esquece até de Deus nessas horas. Mas Deus, Ele não se esquece de nós. Deus, Ele tem um cuidado especial para cada um de nós aqui nesta noite. Você que está sentado aqui no banco, Deus tem uma ação, tem um plano especial para a sua vida, um propósito. Sabe, todo o propósito, meus irmãos, acontece pela vontade de Deus e não pelas nossas vontades. As nossas rotas, meus irmãos, às vezes são diferentes da do Senhor. Às vezes a gente quer simplificar as coisas. Às vezes a gente quer até ajudar a Deus.
Agora imagina comigo, queridos. Se Pedro fala a Jesus, eu não quero. Eu já pesquei a noite inteira. Eu estou cansado, fadigado. Meus braços já não aguentam mais lançar a rede, puxar vazia. Joga a rede, puxa vazia. E quantos de nós nessa noite também, meus irmãos, às vezes nos cansamos. Nos cansamos de muitas coisas, às vezes de casa, de trabalho, de compromissos, de contas para pagar. Às vezes a gente se cansa assim, meus irmãos, porque a nossa vida é muito acelerada. A gente dorme hoje pensando no boleto que vai pagar amanhã. A gente dorme hoje pensando no trabalho de amanhã. A gente dorme pensando o que a gente vai produzir amanhã. E Deus simplesmente fala, o amanhã me pertence, calma. Desacelere. Pare um pouco. Pare um pouco. Essa correria do dia a dia, você precisa um pouco ter calma. Entregue o barco da sua vida nas minhas mãos, que eu vou conduzi-la. E sabe, queridos, eu me encanto com Jesus, porque Jesus, ele sendo o nosso Deus e homem, ele nos deu um grande ensinamento e nos falou que quando nós tivermos dificuldade, aflição nesse mundo, precisamos ter ânimo. E quando o nosso fardo estiver pesado, e quando você não estiver mais aguentando carregar, Jesus, ele fala assim, troca comigo, me dá o seu fardo pesado. Sabe, às vezes aquela luta no trabalho, aquela luta na família, é um filho que está longe de Deus, é um filho que não te respeita, não aceita a sua autoridade, entrega nas mãos de Deus. É um pai às vezes que está afastado, é um pai que às vezes está longe, não tem aquele convívio, a gente fica brigados, entrega nas mãos de Deus. Às vezes uma mãe também, que não quer saber dos seus filhos, não quer cuidar, não quer dar amor, entrega nas mãos de Deus, porque são fardos que precisamos deixar Deus conduzir, porque Ele falou, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, calma. Essa crise que você está passando, desacelere e deixe nas minhas mãos. Muda a rota dessa crise, muda a rota dessa vida e mude para uma direção que você vai me encontrar, que você vai estar comigo e aonde eu vou poder cuidar, eu vou poder zelar sobre a sua vida, eu vou poder realizar milagres na sua vida. Assim foi Deus nas nossas vidas. Jesus, ele vendo Pedro com aquela aflição, que eu entendo o coração de Pedro naquele momento, naquela circunstância. Nós que somos seres humanos, nós que precisamos trabalhar, nós precisamos levar o sustento para os nossos filhos. E agora eu posso dizer nossos filhos, né? Que agora eu tenho uma menina e um menino. Louvo a Deus. Louvo muito a Deus pela essa bênção. E aquela preocupação acontece porque às vezes a gente não tem recurso. A gente fica preocupado. Como que eu vou levar um leite para minha filha? Como que eu vou levar comida? Isso gera uma preocupação. Só, meus irmãos, que antes de gerar essa preocupação, eu preciso deixar nas mãos de Deus. Que Deus cuida. Deus é tremendo, gente. Deus, ele não deixa a gente passar dificuldade. Deus não deixa a gente passar fome. Mas quando acontece naquele mês mais apertado, que você fala assim, não vai dar. Não vai dar esse dinheiro aqui, não vai dar para comprar, não vai dar para pagar. Deus entra com ação, meus irmãos. Dá para pagar, sobra e alimentação ainda tem. Olha só como é que é o poder de Deus. E eu quero caminhar, meus irmãos, para o final dessa palavra, dizendo para os irmãos que é necessário desacelerar. Nós estamos vivendo num mundo muito acelerado, irmãos. E aí você me pergunta, pastor, como que eu vou desacelerar? Como que eu vou parar? Eu tenho muitos compromissos, eu tenho muitos afazeres, eu trabalho demais. Tire um tempo para o Senhor.
Peça direcionamento ao Senhor. Senhor, o Senhor tem o controle da minha vida. Muda a minha vida, muda a minha história. Eu estou acelerado, eu preciso parar. Eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar da minha vida emocional. Eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar da minha família. Desacelere, irmãos. Sabe, o mundo tem colocado para nós que a gente tem que viver corrido, mas a gente não precisa aceitar isso. Como servos do Senhor, nós precisamos entregar nas mãos de Deus, para que Ele possa conduzir. E Jesus sempre fala para nós, olha só, não se preocupe com amanhã. Olha as aves dos céus. Quem cuida? Meu Pai. Os lírios do campo. Quem cuida é meu Pai. E vocês também. Quem cuida é meu Pai. Quem dá saúde, quem dá força, quem dá o sustento é meu Pai. Desacelere, irmãos. E coloque Jesus na direção do barco da sua vida. Eu quero orar, agradecendo a Deus por este momento, por esta palavra. E quando você se encontrar nessa situação, numa crise emocional querendo se instalar, clame ao Senhor. Clame ao Senhor que Ele vai te atender no tempo certo e na hora certa. Ele vai entrar com a ação divina na sua vida e vai mudar a sua história, como Ele mudou a história de Pedro. Sabe, queridos, Pedro, quando ele viu aqueles peixes gigantes, ele ficou surpreso com a ação divina. E quando ele viu que o barco já estava virando, ele chamou seus companheiros: vem, me ajude, porque o milagre é grande, que a bênção é grande e eu quero compartilhar essa bênção. Olha que milagre, olha que bênção, olha que Jesus fez. E ele fala: Jesus, eu não sou digno de estar perto do Senhor, porque eu sei que através do Senhor saiu o poder e os peixes vieram para a rede, porque no mar eu não peguei nada. Foi através do Senhor, Jesus. Foi através da tua palavra, da tua ação. O Senhor mandou eu jogar, eu joguei, eu obedeci e veio os peixes. Assim Jesus fala nessa noite para você que está conectado conosco. Deixa Jesus na direção da sua vida, porque algo grande ainda vai realizar sobre a sua vida. Não pense que acabou. Não acabou, não desista. Volte com Jesus, porque o seu milagre vai chegar. Você que está no prédio, Deus também vai abençoar a sua vida. Deus vai realizar seus sonhos, seus desejos, seus objetivos no tempo do Senhor, porque o nosso planejamento é diferente do Senhor. A rota da nossa vida é diferente da rota do nosso Deus. Vamos orar. Deus bendito, nós te louvamos, Pai, por esta palavra desta noite. Deus, tome direção, ó Pai, das nossas vidas. Governe as nossas vidas em nome de Jesus. Pai, precisamos, ó Deus, desacelerar, Pai, porque nós estamos vivendo num século onde as crises emocionais, as doenças psíquicas, Pai, as doenças da nossa mente têm chegado, ó Deus, até o nosso emocional, espiritual. Às vezes tem colocado a gente para baixo, mas em nome de Jesus, que o Senhor possa nos tirar, ó Pai, do fundo do poço, nos levantar, ó Deus, para a glória do Teu santo nome. Nos direcione, Senhor, na Tua direção, que a rota, ó Deus, do nosso GPS seja a rota do Senhor, do reino do Senhor, alcançando vidas, servindo, discipulando, ó Deus, como o Senhor fez. O Senhor nos deixou esse ensinamento: ide, pregar o Evangelho, ensinando, batizando em nome de Jesus, fazendo novos discípulos para o meu reino. Nos ajude, Senhor, nos fortaleça, nos dê ânimo, Pai, para alcançar novos discípulos, novas vidas, vidas que estão nas drogas, vidas que estão perdidas. Nos ajude a alcançar através dessa palavra. Que essa palavra, Deus, possa ir de encontro aos corações que nos, ó Deus,
está conectado, que está conosco aqui no prédio. Que a tua palavra possa ecoar pela cidade de Macaé, pela cidade do Rio de